O nosso trabalho é sobre o CD. O nosso grupo é constituído por Gonçalo Pimenta, Rui Santos, Rodrigo Castro e Tiago Amaral. A partir do final da década de 80 e início da década de 90, a invenção dos CDs prometeu maior capacidade, durabilidade e clareza sonora, fazendo os discos vinil serem considerados ultrapassados. Com a banalização dos discos compactos, a consecutiva banalização de gravadores de CD permitiu a qualquer utilizador de PC gravar os seus próprios CDs, tornando este meio um sério substituto a outros dispositivos de backup. A Philips anunciou publicamente um protótipo de CD-ROM de áudio de uma conferência de imprensa Philips introduce compact discs a 8 de março de 1979, em Eindhoven, Holanda. No entanto, 3 anos antes, em setembro de 1976, a Sony tinha anunciado publicamente um disco óptico digital de áudio. Mais tarde, no mesmo ano, a Philips e a Sony criaram um projeto para desenvolver um novo disco digital de áudio. O projeto, liderado por membros provenientes da Philips, Kees Imning e Sony Toshitada Doi, progrediram na pesquisa em tecnologia laser e discos ópticos digitais que tinham sido iniciados de forma independente pela Philips e pela Sony em 1977 e 1975. Um CD é um disco de acrílico sobre o qual é impressa uma longa espiral, 22,188 voltas, totalizando 5,6 km de extensão. As informações são gravadas em furos nessa espiral, o que cria dois tipos de irregularidades físicas, pontos brilhantes e pontos escuros. Estes pontos são chamados de bits e compõem informações carregadas pelo CD. A leitura destas informações é feita por dispositivos especiais. Podem ser CDs players ou DVDs players. A superfície de espiral é varrida por um laser que utiliza luz no comprimento infravermelho. Essa luz é refletida pela superfície do disco e captada por um detector. Esse detector envia ao controlador do aparelho a sequência de pontos claros e escuros, que são convertidos em uns ou zeros, os bits de dados binários. Para proteger a superfície do CD de sujeira, é colocado sobre ela um disco de plástico especial. Agora vou-vos deixar aqui uma perguntinha. Será que o CD já passou de moda? Vou falar sobre o diagrama das camadas de um CD. Como vocês podem ver na seguinte figura, a camada A, que é chamada a camada de policarbonato, é onde os dados são codificados. Temos a camada B, que é a refletora, que reflete o laser. Temos a camada C, camada selada, para evitar a oxidação do CD. Camada D é onde as ilustrações são impressas nessa camada. A camada E é o raio laser lê o disco de policarbonato. Este é refletido de volta e lido pela unidade de disco. O CD-R contém 4 camadas, porém de composições diferentes. Camada adesiva é que contém o rótulo do disco. Camada de gravações é que contém os dados, que são as informações do disco, a faixa de áudio, trilha de dados, etc. É composta de cianino ou fitoalocianino, substâncias metálicas predominantes azuis com propriedades eletromagnéticas. A camada reflexiva, composta de um material reflexivo metálico com ligas de ouro 24K ou prata, e a camada plástica, composta de policarbonato. O CD. A velocidade base do CD é 150 kB por segundo. Pode aumentar a taxa de transferência aumentando a velocidade linear. Note que para um leitor de 52x, a velocidade de transferência possa atingir 7800 kB por segundo. CD-RW é um CD regravável, não é mais que uma evolução no CD-R.
O CD tem uma capacidade de gravação de 650 MB, que é 74 minutos, até 1024 MB, 120 minutos. Mini CD. A designação dos mini CD é devido à sua dimensão reduzida de diâmetro de 8 cm, ao contrário dos CDs, cujo diâmetro é 12 cm. Estes discos têm uma capacidade de gravação inferior à do CD, ou cerca de 180 MB, e com formatos R ou RW. CD digital áudio é utilizado para armazenar nos CDs texto e áudio. Este texto pode constituir a informação relacionada com títulos e os intérpretes das músicas. Enhanced Music CD. O formato deste CD permite criar um CD com áudio e dados segundo uma nova concepção. Neste formato, as pistas de áudio vão ser gravadas no início do CD e as pistas de dados no fim. Super Audio CD. Este formato reúne boas características de um padrão de som digital porque aperfeiçoa a frequência de amostragem e o nível de quantização do sinal, melhorando a gravação e a reprodução dos sinais digitais. CD-ROM XA. O formato deste CD é uma melhoria permitindo a intercalação de dados de áudio, texto e imagem num disco óptico multimédia. Vídeo CD. Estes CDs permitem armazenar filmes que pudessem posteriormente ser reproduzidos em computador. Foto CD. Este CD constitui a base para a criação de um suporte alternativo às fotografias e aos slides convencionais, tornando possível o seu armazenamento no formato digital em discos CD-R. Super Vídeo CD. Este foi concebido para ser o sucessor tecnológico do formato vídeo CD. No entanto, ao nível técnico, está mais próximo do DVD do que do CD. CD multissessão. Nestes, os dados eram gravados de uma só vez e numa única pasta. Para concluir a gravação, o CD era fechado e não se podia acrescentar ou alterar dados ao seu conteúdo. Os CD passaram a ser gravados em várias sessões e em momentos definidos pelos utilizadores, até o disco ficar totalmente preenchido. Assim como as disquetes foram deixadas de lado quando os CDs-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios riscos de serem aposentados. A ameaça, que mais parece uma brincadeira, vem da experiência de cientistas alemães que conseguiram armazenar cerca de 10 GB de dados num rolo de fita adesiva comum, utilizando a tecnologia laser. As camadas da fita são gravadas com um laser de alta precisão, que deixa hologramas constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações.